um novo tempo do Senhor para nós, um entendimento novo. Teremos dias de festa nessa igreja e o teu coração vai incendiar. Que seja remido o tempo, a techuvá do eterno sobre cada um. A fagulha que há no coração aqui, Senhor, a tua Torá sobre cada um. Pai, incendeia. Traz sonhos, traz visões. Os teus dons manifestem-se de acordo com a tua Torá, conforme aquilo que o Senhor predisse, conforme aquilo que o Senhor decretou. Em nome de Yeshua HaMashiach. Nós queremos, ó Deus, ver um novo tempo sobre a tua igreja, não pautado mais em teologias, invenções, pensamentos filosóficos e humanos. Nós queremos, ó Deus, estar de acordo com a tua Torá, porque o Senhor falou e vai cumprir. Shalom, queridos. É muito bom estar com vocês para mais um momento de culto e aprofundar um pouquinho mais a paraxá que nós estudamos já no Shabat. Estamos estudando a última paraxá do livro de Bereshit, de Gênesis. E o interessante é a gente conseguir entender os propósitos de Deus através das porções que Ele ensina. E essa paraxá agora, ela encerra esse livro de Gênesis, mas não é simplesmente um encerramento, ela tem um sentido profético muito profundo a respeito da vinda do nosso Senhor. E nós vamos compreender um pouquinho mais. E hoje nós cantamos até aqui a música Efraim. E talvez você não compreenda, né, a história de Efraim, o que isso quer dizer. E nessa paraxá nós vamos aprofundar um pouquinho. E vamos estar então observando com mais cuidado aqui e mudando a nossa percepção, porque eu tenho percebido que esse tempo de Torá que nós temos vivido aqui como igreja, já encerrando um ciclo, já encerramos e já iniciamos de novo, na verdade, o primeiro ano de estudo de Torá, e é muito bom, porque ele vai abrindo o nosso entendimento. Essa semana eu estava estudando sobre escatologia, queridos, e a gente foi muito enganado, foi distorcido demais a palavra do Eterno para nós. Foi como se tivesse sido roubado a mensagem original e transformado numa nova religião. Uma das coisas que você precisa entender também, que é muito interessante, é a questão, a gente está estudando as últimas paraxás só sobre José, você percebeu? José, e não é à toa que tem essa porção enorme sobre José. O interessante é que José ele é descaracterizado, e ele é um tipo de Yeshua, ele é descaracterizado, ele é preso, ele é o sofredor, então tem toda essa identidade, e ele não só fica com uma cara de egípcio, como ele fala como egípcio, não é reconhecido pelos irmãos. Quando os irmãos conversavam com ele, tinha um intérprete para ele, apesar de que ele entendia, e o interessante é que ele casa com uma egípcia, é dada para ele uma outra esposa, e não a esposa legítima. E agora eu vou dizer uma coisa que pode chocar você, mas Yeshua foi a mesma coisa. É totalmente o tipo de José, porque foi dito que a esposa dele era a igreja, e não é. Foi mudado o sistema de fala, de vestimenta, de cultura, colocaram Jesus meio que romano, meio que italiano, todo aquele romano mais antigo, italiano mais moderno nas pinturas. E depois ainda disseram que a esposa dele era outra, a linguagem era outra, porque você pode perceber que disseram para nós que o Novo Testamento foi tudo escrito em grego. Então houve uma descaracterização total para que trouxesse para nós o entendimento que nós vamos aprender um pouquinho hoje. Então olha só, a paraxá Vayechi está de Gênesis 47, 28 a 50, 26, a Haftará, 1 Reis 2, de 1 a 12, e a Brit Hadashá, Mateus 20, 1 a 34, Mateus 21, 1 a 46, apesar de que eu vou citar mais alguns textos da paraxá, da Brit Hadashá, do Novo Testamento, para você entender. Mas vamos lá então, eu quero que você preste muita atenção nesse tempo de ensino, nesse momento de estudo aqui, para que nós possamos nos aprofundar. Na porção final do livro de Bereshit, Gênesis, encontramos Jacó proferindo bênçãos sobre os seus filhos, palavras repletas de significado profético
que apontam para o Messias e reforçam a missão de Israel como um canal de bênção para todas as famílias da terra. Então Israel sempre foi estabelecido como um canal de bênçãos para todas as famílias da terra. Uma coisa que disseram para nós também é que a graça só veio com Yeshua, e o que não é verdade. A única coisa que teve como uma promessa é que era o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Isso aconteceu lá em Shavuot, que é Pentecostes. O restante foi tudo uma história de movimentos para separar a igreja do seu princípio. A graça do Eterno sempre houve. O chamado para as nações foi um princípio desde o princípio do Gênesis, quando Adão e Eva foram mandados multiplicar como os peixes do mar. A multiplicação, o crescimento, havia desde o casal original. Depois, com toda a história da queda, você sabe, quando Abraão foi chamado, ele foi chamado para ser alguém que, através dele, todas as famílias da terra fossem benditas. E a continuidade dessa bênção, nós vamos ver que paira aqui sobre a família de José. Jacó, então, abençoa, e quando chega na parte de Efraim e Manassés, ele vai dizer assim: vocês vão receber essa bênção. E cada um que proferir a bênção no nome de vocês vai estar abençoando por Abraão, Isaque e Jacó. Então, no Shabat, inclusive, nós abençoamos os nossos filhos. Eu ponho a mão na cabeça do Caleb e digo que Deus te faça como Efraim e Manassés. É a bênção sobre os nossos filhos, sobre a nossa descendência. Então, essa bênção característica sobre todas as famílias da terra passa pela vida de José, indo para os seus filhos com a bênção do avô Jacó. Pode colocar o próximo slide aqui. O Deus diante de quem meus pais, Abraão e Isaque, viveram suas vidas, o Deus que me redimiu de todo mal, abençoa esses meninos, que o meu nome e também o nome de Abraão e Isaque seja invocado sobre eles, e que eles se multipliquem abundantemente sobre a terra. Então aqui está o texto bíblico onde essa bênção de multiplicação e abundância passa para eles. Por meio dessa bênção, Jacó simbolicamente transfere aos filhos de José o legado e a aliança que Deus estabeleceu com Abraão e Isaque, perpetuando o chamado divino para a sua descendência. As palavras que o meu nome e o nome dos meus pais sejam invocados sobre eles indicam que essa continuidade espiritual e histórica, destacando o papel essencial dos descendentes de José na realização do plano de Deus. José não é contado como uma tribo diretamente, mas seus dois filhos, Efraim e Manassés, recebem a bênção de Jacó e são contados como tribos separadas. A meia tribo de Efraim e a meia tribo de Manassés. São meias tribos que recebem a herança de José e dividem, fica cada um com metade da tribo. E os dois formam, bem dizer, como se fosse a tribo que seria de José, agora são dois filhos que levam. Levi, apesar de ser uma tribo, não recebe herança territorial, pois foi separada para o serviço do Senhor como sacerdotes e cuidadores do tabernáculo e posteriormente do templo. Dessa forma, mesmo com Levi excluído da herança territorial, mantém-se o número de 12 tribos, ao contar Efraim e Manassés como parte do povo de Israel. A divisão do reino de Israel. Aqui é importante você prestar atenção um pouquinho, que tem gente que até hoje tem confusão no que aconteceu ali. Após o reinado de Salomão, o reino de Israel é dividido devido à insatisfação popular com os altos tributos impostos por seu filho Roboão. Lembra que Roboão pede conselho, daí dizem para ele não fazer, ele faz exatamente o contrário do conselho, aí ele começa a oprimir o povo com muito imposto, depois de Salomão. Então o motivo da divisão das duas tribos, divisão de Israel, ficando 10 tribos no norte e 2 tribos no sul, foi por causa disso. O reino do sul, Judá, inclui as tribos de Judá e Benjamim, com a sua capital em Jerusalém. O reino do norte, Israel, é composto por 10 tribos, liderado pelos descendentes de José, especificamente da tribo de Efraim. Agora você vai entender. Efraim ficou líder
das 10 tribos que foi dividido no norte, que ficaram conhecidos como tribo de Israel. E no sul ficou Judá, em Jerusalém, junto com Benjamim. Então houve essa divisão. Por que houve essa divisão? Por causa dessas questões tributárias. E houve então essa, vamos dizer assim, essa separação. Essa separação não foi algo simples e temporário. É algo que permanece até hoje. O Israel que você conhece hoje em dia só tem Judá e Benjamim por lá, como tribo de fato. Daí alguns disseram assim, mas não tem tribo de levitas. Os levitas também estão lá, mas eles não são contados no sentido de tribos organizadas como algo estatal, algo, vamos dizer assim, territorial. Então tem 10 tribos dispersas ainda nas nações. E o mais interessante é você perceber que no diálogo de João, capítulo 4, onde a mulher samaritana conversa com Yeshua, os judeus não gostavam. Os judeus, agora você começa a entender que não é todo o povo que mora em Israel é judeu. Judeu é o pessoal da tribo de Judá. O pessoal da tribo de Judá e o pessoal da tribo de Benjamim não se davam bem com os samaritanos. Por que eles não se davam bem com os samaritanos? Porque Samaria foi o território onde as 10 tribos foram. Efraim, liderando as outras 10 tribos, foram parar justamente em Samaria. E lá eles fizeram um lugar de adoração, enquanto que Judá permaneceu em Jerusalém, o território que nós conhecemos hoje, com o templo. No tempo de Jesus, o templo ainda estava em pé, e você vai lembrar disso. Foi reconstruído e com todas essas situações. E eles não se davam bem. Então, os samaritanos não eram alguém desprovido da raiz judaica. Eles eram alguém que Judá e Benjamim, as tribos do sul, consideravam como alguém que transgrediu a Torá. Porque a tribo de Efraim, liderando todo Israel, se misturaram com as tribos com as demais nações. E ao se misturar com as demais nações, eles acabaram trazendo para si o sincretismo religioso. Eles eram judeus, eles adoravam. Lembra que a mulher samaritana diz assim: nossos pais dizem que nós devemos adorar lá, vocês dizem que é em Jerusalém. Olha a discussão que ela estava começando. Uma disputa por territórios e lugares de adoração. E daí Yeshua diz assim: não é nem em Jerusalém, nem nesse lugar, mas o Pai, vai chegar o tempo, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então é esse o diálogo. Agora você consegue compreender. Os samaritanos então não se davam com os judeus por causa dessa rivalidade, até mesmo cultural, porque Israel cultuava em Samaria e Judá cultuava em Jerusalém. Então não eram inimigos, nações opostas inimigas, eram nações que tiveram essa consequência. E Efraim está no meio disso. E como que eles dispersaram? Depois eles entraram para um cativeiro da Síria. E a Síria levou eles, e eles se misturaram total. E até hoje estão misturados em todas as tribos do mundo. Só que tem algo muito profético aqui que você vai entender. O reino do norte, ao se afastar do Senhor, mergulha na idolatria, o que resulta em sua conquista pela Síria. As 10 tribos são então dispersas entre as nações, cumprindo uma profecia de Jacó sobre Efraim. Você se tornará uma multidão de nações. Gênesis 48, 19. Então a dispersão de Efraim e essas 10 tribos no meio dos gentios não foi um erro, e não estou dizendo que isso está bom, que ficou bom, que Deus imaginava e esperava que houvesse idolatria. Eu estou dizendo que Deus usou isso para que houvesse uma mistura de judeus com as demais nações. Esse processo de dispersão das tribos leva à assimilação de muitos israelitas entre os gentios, espalhando-os pelo mundo como peixes no oceano, conforme a simbologia bíblica, que foi dito lá no Gênesis. O mistério de Yeshua e a profecia de Efraim. O ministério de Yeshua e a profecia de Efraim. Por que Yeshua chamou pescadores na Galileia? Agora você vai começar a entender o que faz sentido. Agora começa a se encaixar todo o ensino de Bíblia que você recebeu a vida inteira e não entendia muito bem. Por que Yeshua chamou pescadores na Galileia? Yeshua, ao iniciar seu ministério, escolhe discípulos que eram pescadores na região da Galileia. E ele os chama dizendo: venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19.
Essa escolha não foi ao acaso, mas carrega um significado profético. Yeshua sabia que Israel, simbolicamente, era comparada a peixes, especialmente a tribo de Efraim, que seria espalhada entre as nações, conforme a bênção de Jacó. Como pescadores de homens, os discípulos deveriam buscar esses descendentes de Israel que estavam perdidos entre os gentios e trazê-los de volta à aliança com o Senhor. Agora começa a entender por quê. Eu vou fazer vocês pescadores de homens. Vocês são pescadores, você sabe o que é peixe. Você sabe que Efraim é o símbolo do peixe. Você sabe que as tribos perdidas da casa de Israel precisam voltar para Israel. E Yeshua diz no seu ministério: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim buscar aqui os descendentes de Efraim, os descendentes de Israel que estão espalhados nas nações. Esse é o meu ministério. E aí eu sei que a igreja fica com uma crise, porque a igreja quer ser o alvo da busca de Yeshua, e não somos. A igreja quer ser noivo, também não é. Nós somos aqueles que foram enxertados. Nós vamos ver aqui o que aconteceu. Agora, o foco de Yeshua era buscar essas tribos que foram assimiladas entre os gentios. E se eles se misturaram entre os gentios, eles se misturaram para ser bênção no meio desses gentios. Mesmo que cometendo erros de idolatria que aconteceu, eles precisavam voltar. Agora você vai entender um pouquinho da mensagem também, que é dita ali em Lucas capítulo 15, quando fala a respeito do filho pródigo. O filho pródigo, então, agora fica muito claro. Eu ensinei isso aí na Davar Academy e vou falar aqui para você. O filho pródigo, então, é um simbolismo muito claro do que o filho mais velho que ficava na casa e o filho mais novo que sai e desperdiça todo os seus bens. Pede herança, sai mais cedo e desperdiça todos os seus bens. O filho que ficou na casa não tem nada a ver com salvação, meus irmãos. Não tem nada a ver com aquilo que a vida inteira ensinou e aprendeu pela teologia, que está falando do que está perdido fora da casa, tem que voltar para a casa do pai. Não, está falando, as parábolas foram escritas para judeus, para trazer de volta o entendimento para Israel das coisas. O filho que estava na casa era Judá e Benjamim. O filho que se perde e sai é Efraim, liderando todo Israel, as 10 tribos que saíram. Eles saem e gastam dissolutamente todos os bens da casa. E aí, ao ponto de perder todo o dinheiro e no meio das nações. Por que a parábola fala que ele foi apacentar porcos? Porque para o povo judeu, todas as nações que não guardavam a Torá eram simbolizadas como imundas, impuras. Então ele estava no meio dos porcos, das nações que cometiam idolatria. E olha só que interessante, ele deseja se alimentar com a comida que era dada para os porcos. Efraim, as tribos perdidas de Israel, desejam se alimentar com o alimento das nações que não têm Torá, que não creem no eterno. É esse o ensinamento. Aí ele cai em si no momento. E eu quero que você entenda que a igreja do Senhor Jesus vai cair em si. Aplauda o Senhor por isso. E ela vai lembrar, porque há na nossa história, lá dentro, um remanescente, uma fagulha que tem falado aí, de pessoas que vão voltar para esse lugar, vão voltar para Sião. Ele cai em si e diz assim: poxa, até os servos do meu pai são melhor tratados que eu aqui. Vou voltar para lá e vou ser servo. E aí você sabe a história, ele volta quando o pai vê de longe, corre ao encontro dele, abraça ele, troca a sandália, dando um novo caminhar, e não precisa nem entrar, senão começa a pregar outra pregação aqui, troca a roupa, dando novas vestes, coloca um anel no dedo, simbolizando a autoridade, e o anel sempre tinha um selo também da família, e faz o quê? Dá para ele um bezerro cevado. O filho mais velho, quando vê a festa e os gritos de alegria, pergunta o que está acontecendo. Teu irmão voltou. E ele fala com o pai: eu estou aqui com você o tempo todo, sempre estive contigo sem transgredir nada, nenhum mandamento, e tu não me deste nenhum cabrito. Agora esse teu filho que gastou tudo com meretrizes, lembrando que a grande meretriz está lá em Apocalipse, falando daquela que ilude, que traz idolatria, que gastou tudo com meretrizes. Você dá a ele um bezerro cevado. Daí ele diz: olha, era justo nos alegrarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
Queridos, isso é tremendo. Mas o filho não se conforma. Sabe por quê? Sabe quem é o bezerro cevado? Yeshua HaMashiach, que o filho mais velho rejeitou, mas os perdidos da casa de Israel receberam. Nós recebemos. Não somos melhores que eles, mas agora nós vamos voltar para entender a mesma coisa e viver e se alimentar do mesmo bezerro cevado. É isso que está falando aqui sobre Efraim. Então, essa dispersão, Efraim foi lembrado por Deus. É o que você cantou aqui. E Deus vai lembrar de nós e das nossas famílias, das nossas casas. Vai lembrar que nós temos parte. Se andarmos segundo os seus preceitos, se amarmos a Yeshua, se cumprirmos Torá, nós seremos lembrados também nas nossas gerações. Diga amém. Agora você entendeu por que eles saem pescar homens. Vamos voltar aqui. Simbologia da pesca no ministério de Yeshua. Existem 2 episódios significativos de pesca no ministério de Yeshua, cada um com um propósito profético. Preste atenção, você nunca pensou na pesca dessa forma? Você não entendia por que estavam pescando. Eram pescadores, simples. Aí o pessoal fica até dizendo, muitos pastores dizendo que os pescadores, os discípulos de Jesus eram analfabetos, homens simples, analfabetos. Não tem nada de analfabeto ali. Tem todo um simbolismo profético, olha só. A primeira pesca acontece no início do ministério de Yeshua, quando ele ordena a Pedro que lance a rede ao mar alto, após o discurso que ele faz. A rede se enche com uma grande quantidade de peixes, mas não há contagem específica. Isso está em Lucas 5, de 1 a 11. Só que é tanto peixe que o barco começa a afundar, eles têm que chamar o outro para ajudar a levantar. Não se fala mais nada. Aqui está falando o princípio do ministério, de ganhar todas as nações, de trazer de volta os perdidos. E agora, no princípio do ministério, que dura 3 anos e meio, você precisa ficar alerta, porque o período do fim é dividido por 7 anos finais, e vai ter 3 anos e meio um evento, e depois 3 anos e meio outro evento, que o pessoal que estuda escatologia fala aí a respeito da manifestação do anticristo. 3 anos e meio de paz, e 3 anos e meio depois que a coisa vai afunilar, e vai ficar complexo. Então tem um sentido aqui, o ministério de Jesus foi 3 anos e meio, não apenas 3 anos. E nos 3 anos e meio, ele estava pescando peixe de tudo que é tipo, no seu ministério. Por isso que ele veio, ele é o apregoador da graça, para que todos pudessem voltar para ele. Não penses que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, eu vim tornar plena, para que através de mim todos vocês venham a cumprir os mandamentos, que antes vocês não podiam por causa do pecado, da lei do pecado e da morte. Mas agora, com a vida que eu estou dando para vocês, vocês podem cumprir as coisas. Olha quanta informação poderosa aqui. Essa pesca representa o chamado inicial para alcançar os gentios e os israelitas dispersos. Uma multidão indistinta. Essa é a primeira pesca. Segunda pesca. Após a ressurreição de Yeshua, ele novamente instrui Pedro a lançar a rede no lado direito. Mas dessa vez, os peixes são contados, 153 grandes peixes. João 21, 6 a 11. Yeshua, preste muita atenção, vindo como cordeiro, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para todos, indistintamente. O Yeshua ressuscitado e glorificado, porque agora ele já estava glorificado, ele subiu ao Pai, ele ressuscita, uma das discípulas encontra ele e diz assim, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Daí ele sobe, é glorificado e ele volta com o corpo glorificado. Agora, então está falando da segunda vinda de Yeshua com o corpo glorificado. Fica 40 dias aqui, que foi a contagem de Homer, até que venha o Espírito. E olha que coisa poderosa. Na segunda vinda dele, glorificado, não é qualquer um, não. A primeira vinda foi para todos. Agora a segunda vinda é para que ele possa reinar com aqueles que entenderam o processo e a sua missão. Se você compreender essas coisas, você entende que é necessário uma mudança de perspectiva a respeito da vida cristã, que nós chamamos de vida cristã. E é interessante de lançar as redes no lado direito, você vai entender que Yeshua vai dizer que ele vai dizer aos que estão à sua direita e aos que estão à sua esquerda. Lembra desse momento? No julgamento? Então os que estão à direita são aqueles que já escolheram se posicionar e são limitados. Eu não vou entrar aqui no número 153. Vamos seguir em frente aqui. Deixamos para um outro momento.
Mas olha só, essa pesca simboliza a última colheita no tempo do fim, quando os verdadeiros israelitas e gentios fiéis, aqueles que se uniram a Israel, aqueles que foram enxertados na oliveira, reconheceram quem Israel é no papel profético, serão identificados e separados dos que não pertencem ao reino. Vai ter separação, vai ter divisão. Não vai ser todo mundo, meu irmão. Cada dia está melhor essa festa que estão fazendo aí fora, dizendo que venha para Jesus, igreja crescendo e cada vez crescendo mais gente doida dentro da igreja, mais gente assim, ó, fora da casa. Eu não estou falando do aspecto psicológico, no aspecto comportamental. Pessoas que acham que vão ir para o céu porque disseram, sim, Jesus, eu creio, mas voltaram para casa do mesmo jeito. Continuam vivendo sua vida da mesma forma, continuam agindo como se não houvesse. E aí eles ficam falando que ainda que é a graça, e nunca leram Hebreus, que diz que se a lei, por causa do testemunho de alguém, e alguém que transgredisse era morto apedrejado, quanto mais aquele que pela graça de Yeshua calcar os pés no sangue. Ou seja, é muito mais sério e rigoroso hoje você achar que o sangue de Jesus é tapete para promiscuidade, é coberta para sem vergonhice. Olha o que foi ensinado para nós, meus irmãos, mas não tem nada a ver com as escrituras sagradas. E agora, quando você faz algumas falas de qualquer forma, você tentava encaixar em algum lugar e não se encontrava. A Bíblia perdia até o interesse na sua leitura. Agora, quando você fala no seu viés correto, você quer acertar, e daí? Qual é o próximo momento? O que vai acontecer? Tudo começa a se encaixar. Olha só, os peixes kasher ou kosher. Kasher é aportuguesado, tá? Kosher em hebraico. Na Torá, os peixes considerados apropriados, kasher, para o consumo, deve ter duas características, escamas e barbatanas. Agora eu já vou trazer aqui para vocês, foi pesquisar sobre isso. Antes eu pesquisava na internet, né? E aí quando na internet cada um fala uma coisa, porque ainda tem aquele momento. Agora eu estou pesquisando nos livros judaicos. Tem que ter os dois, senão não é puro. Não adianta ter barbatana e não ter escama. Não pode comer se tem barbatana e não tem escama. Eu sei que tem alguns escritos que falam que é diferente, que pode ser ou com escamas ou com barbatanas. Escamas e barbatanas, senão não pode ser comido. Da forma simbólica, essas características apontam para os santos dos últimos dias, descrito em Apocalipse como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua como Messias. Então, lembra que a gente está falando aqui o título dessa mensagem é Pescadores de Homens, tá? Dentro da paraxá que nós estamos pensando. O que está acontecendo aqui? Vai ser pescado, e você vai lembrar que tem uma parábola que Yeshua fala que ele separa os peixes bons dos ruins. Não existe peixe ruim, existe peixe puro e peixe impuro. Por isso que na rede é separado. O que não é com escama e com barbatana é tirado e largado de volta. E agora isso é muito sério. Está falando de Efraim, está falando do povo, está falando que aquele que é misturado, que não guarda a Torá e não tem o testemunho de Yeshua, vai ficar separadinho. Meu irmão, dá um glória a Deus aí, por favor, aplauda o Senhor. O ruim é você dizer assim, nossa, tudo isso aí é agora. Não, dá glória, porque é agora. Porque ruim é se um Mashiach descesse e você não soubesse disso, de tudo, mas eu não sabia. Daí sabe o que Yeshua diz assim? O problema é teu, a Torá está dada. Não, mas ele nunca vai dizer isso, ele é o nosso Senhor, ele nos ama, ele ama tanto que deu a Torá. Agora, tu não sabia? Está escrito lá em Atos 15, ou Atos 10, que fala a parte não me lembro agora, me fugiu a referência certinha, que eles têm que, o gentil para chegar junto conosco, para participar da sinagoga conosco, que para nós foi ensinado que tinha igreja, não tinha igreja, tinha só sinagogas, eles vão ter que fazer 4 coisas. Eles vão ter que parar com a promiscuidade, parar com a idolatria, não podem comer sangue, não podem comer nada sacrificado a ídolos. Se eles fizerem isso, eles podem entrar na sinagoga e começar a estudar conosco. Mas e o restante da lei? A restante da lei, todo Shabat é ensinado Moisés e eles que vão aprender. É isso que está escrito lá. Ah, peraí, então quer dizer, o princípio de Teshuvá é conversão, que o crente fala. O princípio da conversão é
abandonar a idolatria, todo tipo de idolatria, abandonar a promiscuidade, fornicação, adultério, todas essas coisas. É o princípio da Teshuvá. Não comer nada sacrificado a ídolos, nada em lugarzinho nenhum que fazem essas festinhas aí para comer. Ah, mas eu fui convidado, eu tenho que estar lá. Nada. Se é para o nome de algum ídolo, não pode. Se tu vai, tu está em pecado. Tu vai se tornar impuro. Tu vai trazer problemas para tua alma, para tua família. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua como Messias. Assim como um peixe precisa ter ambas as características para ser considerado kasher, uma pessoa deve demonstrar obediência à Torá e fé em Yeshua para fazer parte do povo santo. Por que a operação do engano vai vir? Porque as pessoas estão buscando dons. E os dons, eles são da parte de Deus. Mas se não tem a Torá para balizar, você vai fazer do seu jeito. A plenitude dos gentios e o retorno das tribos perdidas. O apóstolo Paulo, em Romanos 11:25, fala sobre o ministério da plenitude dos gentios. O endurecimento veio, em parte, sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Isso se refere ao período em que as tribos perdidas de Israel são reunidas de volta ao Senhor, junto com os gentios que creram. Sempre vai ter gentios juntos, porque Yeshua derrubou a parede da inimizade e de ambos os povos fez um. A profecia de Efraim, sobre a bênção sobre Efraim, sobre José, dizia que ele seria como uma oliveira que atravessa o muro. Quem é Yeshua? A videira verdadeira. Oliveira não, uma videira que atravessa os muros. Quem é Yeshua? A videira verdadeira. Nós somos seus ramos. Ele estendeu os seus ramos acima do muro da divisão. Qual era o muro da divisão? A falta de Torá no coração. E nós somos alcançados para ficar sem Torá? Não, para voltar para Ele e agir segundo a Torá no poder do Espírito Santo. Aplaudo o Senhor por isso. A última pesca mencionada acima representa o momento dessa reunião final, onde os peixes bons, os que têm escamas e barbatanas, serão separados e contados. O simbolismo do peixe no judaísmo messiânico. O peixe tornou-se um símbolo importante no judaísmo messiânico, porque representa os descendentes de Efraim espalhados entre as nações. O próprio Yeshua, que passou 3 dias... O próprio Yeshua, que passou 3 dias no ventre da terra, semelhante a Jonas no ventre do grande peixe. A missão de buscar... Olha só a ligação. Jonas esteve no ventre do grande peixe. E eu já ensinei aqui para você o que aconteceu lá, né? O sinal do profeta Jonas é o sinal que Yeshua teve, de ser ressuscitado depois. Então tem uma ligação do peixe. Não fala baleia no texto bíblico, fala grande peixe. Porque o sentido do grande peixe é saber que a ressurreição, meu Deus, a ressurreição de Yeshua traria o peixe de volta, que colocaria ele para o propósito. E nós somos partes desse povo nós estamos mais perto de Efraim do que de Judá. Porque nós estamos as nações misturadas e a bênção de Efraim de tornar todas as famílias da terra benditas está sobre ele. Então você está muito ligado ao peixe nesse sentido, mas com escama e barbatana. A missão de buscar e reunir os dispersos da casa de Israel e os gentios fiéis. Desde a bênção de Jacó até o ministério de Yeshua, vemos o cumprimento de um plano divino para reunir os descendentes de Israel e os gentios fiéis. Yeshua, ao chamar pescadores, aponta para a missão de resgatar esses peixes perdidos. O tempo do fim será marcado pela separação entre os verdadeiros seguidores, os peixes bons, aqueles que não possuem as características, aqueles que não possuem e aqueles que não possuem a característica necessária. Assim, o plano profético de Deus une mandamentos e fé em Yeshua, mostrando que ambos são indispensáveis para o cumprimento da identidade espiritual do povo santo. Aplaudo o Senhor mais uma vez. Que o Eterno abençoe sua palavra. Se coloque em pé. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Deus, tão preciosa, tão poderosa, venha estar entrando, penetrando profundamente no nosso coração. Pai, que haja um despertar da tua igreja pelo princípio
Ó Deus, que nós sejamos libertos de tudo aquilo que impede o conhecimento da Tua palavra. Ó Pai, que o Teu povo não venha a perecer, em nome de Jesus. Que não venha a perecer, Senhor, por falta do conhecimento. Que a Tua Torá seja pregada e que ela seja vivida, Senhor, em cada um. Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos entrar nos lugares profundos que o Senhor tem para nós. Pai, que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o Teu povo para que não apenas ouçam a Tua palavra, mas para que vivam de forma sobrenatural os Teus preceitos. Eu abençoo o Teu povo em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém.